Fala pessoal, Carol Rodrigues aqui na área, também conhecida como Vibe. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou corretora de imóveis devidamente registrada no Cresce e o número para que, se caso alguém quiser fazer a consulta, está aqui embaixo na descrição, tá bom? Eu trabalho com vendas e locações de imóveis em São Paulo, capital e região metropolitana como ABCD, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos e outras regiões, assim como interior e litoral de São Paulo também, tá? Eu sou cadastrada em diversas construtoras de casas e apartamentos e por isso eu consigo te ajudar a encontrar o imóvel ideal para a sua necessidade, de acordo com a sua disponibilidade e atendendo o seu desejo. E como que é o meu trabalho? Bom, eu colho as informações do seu perfil baseado na sua renda, na localização e configuração de sua preferência. E aí eu faço um levantamento de disponibilidades adequadas para você. Isso faz com que você economize tempo em ficar procurando e alimentando aí falsas expectativas. O meu atendimento é totalmente personalizado e flexível. Eu não vou ficar te empurrando o imóvel ou forçando uma visita. Se quiser ir conhecer e conversar pessoalmente, ok, vamos. Mas se quiser ver e conversar por vídeo, ok também. Inclusive, a compra do seu imóvel também dá para ser feita online à distância, sabia? Pois é. Assinatura do contrato é digital, pagamentos pertinentes também online. Então, todas as facilidades e possibilidades ao seu favor. Bom, esse é o primeiro vídeo da série Conhecendo o Meu Imóvel, onde toda semana eu trarei informações, novidades e detalhes de imóveis. Por enquanto, eu estarei focada apenas em imóveis para venda, mas eu pretendo futuramente também trazer imóveis para locação. A princípio, eu focarei apenas em imóveis em São Paulo, que é a região onde eu mais atuo. E o que eu vou abordar nesses vídeos são os detalhamentos dos imóveis, bem como as características físicas, localização, preço e condições de pagamento. Lembrando que as informações de preços sempre sofrem alterações, tá bom? Por quê? Porque todo imóvel valoriza, mesmo quando ainda está na planta. Aliás, se você ainda não sabe, o imóvel na planta é muito mais barato do que em construção e mais ainda do que quando estão prontos. E muitos dos imóveis que eu trarei aqui serão imóveis ainda na planta, que é quando tem as maiores oportunidades. Portanto, para saber os valores atualizados, eu te convido a seguir os perfis no meu Instagram, que é o @vendealugaimovelssp e também o meu @crdecoreimóveis, que também está aqui na descrição, tá? Inclusive porque é pelas redes sociais que eu informo as novidades e promoções. Por exemplo, tem construtora que de vez em quando solta lá uma tabela de desconto, outras que em determinado período fornece gratuitamente a linha branca, outras que fornecem o piso laminado instalado, outros que fornecem gratuitamente ou um desconto no ITBI ou registro de imóvel, e às vezes eu até mesmo acabo fornecendo algum bônus. Enfim, é mais do que isso, qualquer alteração ou novidade no mercado imobiliário ou na região dos empreendimentos, ou qualquer outra informação que impacte diretamente ou indiretamente a sua vida, seja em oportunidades para renda, rendas extras, né? Investimentos, decoração, manutenção ou outras dicas extras que facilitem e agreguem o dia a dia de vocês, também verão por lá. E por isso que eu sugiro seguir aí as duas páginas, tá? Os dois perfis, porque o que eu posto em um perfil não necessariamente estará no outro perfil, ok? Então acompanhem lá que vocês só vão ter a ganhar. E qual é a intenção de eu fazer esses vídeos, que em breve, inclusive, serão em formatos live ao vivo? É te informar sobre as oportunidades de aquisição de imóveis, porque afinal se faz valer a famosa frase, né? Quem chega cedo bebe água limpa. Isso significa que você tem a chance de conhecer e aproveitar as oportunidades imobiliárias diretamente aí da sua casa ou qualquer lugar que estiver, já que tudo é online. E como que vai funcionar? Bom,
Quando os vídeos forem gravados, as informações terão validade de uma semana. Isso significa que as manifestações de interesses serão consideradas como se fossem ao vivo, ou seja, garantidas as mesmas condições e a preferência de cliente por ordem de chegada. Passado esse prazo, aí fica sujeito à análise, alterações e disponibilidades. Daí, quando você se interessar pelo imóvel, deverá informar através de mensagem, no comentário do próprio vídeo ou pelo WhatsApp, no link e número que estão aqui na descrição. E então eu vou te enviar aí um link para realizar o cadastro e logo eu vou entrar em contato para conduzir as orientações e negociações, tá? Bom, eu começarei por um empreendimento na Zona Leste. E esse aqui é o Link Sapopemba, que fica localizado exatamente no bairro do Sapopemba. Agora eu vou te passar as características, te apresentar sobre esse empreendimento. Vamos para a tela do meu computador. Bom, esse aqui é, como eu disse, o Link Sapopemba, que fica no bairro do Sapopemba, na Zona Leste, tá? Esse é um empreendimento de 2 dormitórios, sendo todos com terraço e vagas de garagem cobertas, inclusive. O que é uma raridade, tá? Em relação a empreendimentos neste perfil. E eu vou dizer mais um pouquinho para frente o porquê. Que esse é uma raridade com todas as unidades com vagas, inclusive coberta, tá? Como vocês conseguem visualizar aqui, ele está localizado a exatamente 700 metros da estação Vila Tolstói, tá? O que é maravilhoso, porque quando você está muito próximo de estação de metrô, você está conectado a toda São Paulo, né? Isso está se expandindo cada vez mais, graças a Deus. Em algumas estações já estão prontas, outras estão ficando, outras estão em planejamento ainda. Mas o importante é que quando você está morando próximo à estação que já existe do metrô ou está em construção ou mesmo está no planejamento, você já tem uma alavancagem enorme, tanto em redução de tempo para se deslocar, né, de um lugar para o outro, como inclusive na valorização também do seu imóvel, porque muitas pessoas, se não todas, buscam essa facilidade, né, morar próximo de estações de metrô que facilitem a locomoção pela cidade, né? Falando sobre a ficha técnica desse empreendimento, ele será na própria Avenida Sapopemba, tá? No número 7.737. Será construído em um terreno com mais de 6.000 metros quadrados, então é uma vasta área para ser construída, para ser explorada, e serão compostas por 2 torres, tá? Sendo a Torre A com 6 unidades no térreo e primeiro mais 16 andares, o que serão distribuídos 12 unidades por pavimento, por andar. E na Torre B, a mesma configuração, apenas diferenciando que serão 14 unidades por andar, por pavimento, tá bom? Totalizando aí 428 unidades, 428 apartamentos. E como eu disse, todos eles com 2 dormitórios e terraço. Só que terão 2 metragens diferentes, uma de 37 metros quadrados e outra de 39. Como vocês podem visualizar, de maior quantidade é de 37 metros quadrados, num total de 395 unidades, e 39 metros quadrados, apenas 33 unidades. 426 vagas, distribuídas entre 6 vagas destinadas para pessoas com deficiência e necessidades físicas especiais, e 29 vagas para motos, tá? Amplo lazer para toda a família, dentre eles pet place, churrasqueira, piscina, quadra, playground, play baby, espaço para horta, delivery, espaço gourmet, salão de festas, fitness, que é academia também, pet care, brinquedoteca, salão de jogos e bicicletário, tá? Descendo aqui um pouquinho mais, eu vou mostrar as ilustrações físicas, né, de como serão
esse empreendimento, as partes externas, tá? Aqui é a parte da piscina, onde será adulto, terá uma adulta e de infantil também, com deck molhado, inclusive, tá vendo que vocês podem verificar que tem as esteiras, né? Então, dentro da piscina, é uma área reservada para isso. Aqui a parte da churrasqueira, parte do espaço horta para vocês cultivarem, para vocês colherem, enfim, ter aí uma alimentação mais saudável, né? Aqui a parte do salão de festas, tá? Que ele estará localizado estrategicamente bem próximo da churrasqueira, que é justamente para proporcionar maior interatividade, né? O momento que você está preparando ali o alimento também está próximo dos seus convidados, tá? Aqui nós temos a área do playground e pet place, para quem tem o seu animalzinho também tem o espaço reservado aqui para ele, pensado todo especial para ele. A parte da academia, a parte fitness, e aqui eu quero salientar que toda a área coletiva e externa do empreendimento, a construtora entregará totalmente equipada e decorada. Então, essas imagens preliminares que vocês estão vendo é justamente como serão entregues. Alguma coisa ou outra pode ser que venha a ser modificado, de repente, porque como os empreendimentos eles eles demoram um prazo de 3 anos para serem entregues, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar nesse decorrer do tempo em relação a tendências, por exemplo, de decoração, novas marcas, novos modelos, e com isso, exatamente aquele modelo pode não estar mais disponível na época da entrega do empreendimento. Mas, com certeza, algo muito similar em relação, inclusive, à qualidade, será colocado no lugar. Então, aqui, por exemplo, nós sabemos que terão 3 esteiras, mas eu não consigo te precisar exatamente quais serão as marcas dela. Qual é a marca? Qual o modelo? Não sei te precisar. Isso vai ser definido lá quando for realmente na fase da entrega, de equipar, de decorar, é que eles vão ver o que está vigente no momento, tá? Aqui, passando mais para baixo, temos também a área da quadra poliesportiva, pet care. Essa área é uma área muito interessante para você que tem um animalzinho e não quer ou não pode levar ao pet shop. Se você tiver um profissional de sua confiança e quiser trazer para ele utilizar esse espaço, também pode. Assim como fica aqui uma sugestão, uma ideia, de repente, se a maioria dos moradores tiverem aí animaizinhos e quiserem fazer uma contratação mensal de profissional para que ele venha, né, em determinados dias do mês, da semana, enfim, para executar o serviço nos seus animaizinhos, e aí isso embute no valor do condomínio, da taxa do condomínio, onde rateando entre todos acaba saindo mais barato, né, todos são beneficiados. Mas fica só uma sugestão que vocês vão definir depois lá na convenção, entre todos vocês. E uma outra opção também, que se de repente você não quer, não pode levar no pet shop, não quer contratar também um profissional, mas você quer fazer esse serviço, não precisa dar banho nele lá no banheiro do seu apartamento. Pode utilizar esse espaço aqui também, né? Então é um espaço destinado para uso de todos os moradores. Então por isso que é bem bacana. Hoje em dia que o animalzinho cada vez mais está fazendo parte das famílias brasileiras, né? Cada vez mais lares estão tendo aí os seus animaizinhos como parte integrante da família. Então é interessante pensar num espaço voltado para eles também. Aqui nós temos a parte do delivery, outra solução muito interessante, que vem bem de encontro com a rotina das pessoas hoje em dia, onde as compras via internet têm aumentado cada vez mais diante das facilidades, diante até da economia, porque muitos produtos acabam sendo até mais baratos do que comprados em lojas físicas, né? Então, desde um objeto pequeno até grandes, como móveis, eletrodomésticos, o que você comprar, se por aventura você não puder receber naquele momento, esse aqui é o espaço destinado para o armazenamento. Então, recebeu o produto, vai ficar armazenado aqui e à noite, quando você chegar, ao dia, enfim, ao momento que você achar oportuno, você vai lá, retira e leva para o seu apartamento, né?
Temos aqui também a outra parte da brinquedoteca, tá? Destinado aqui para os pequenos, que envolve também o Play Baby, tá? Então aqui é para crianças desde bem pequenininhas até ali a sua pré-adolescência. Esse é um espaço bem legal para ser utilizado por elas também. Aqui mais voltado um espaço para adultos, né? Salão de jogos com mesa de sinuca, pimbolim, mesa de xadrez, enfim, são sugestões de salão de jogos voltados mais para os adultos também, que também estrategicamente está bem próximo aí à área do salão de festas, enfim, para interagir aí todos os seus convidados, todas as pessoas envolvidas, tá? Agora a gente indo para a parte da planta, como eu disse, nós temos duas metragens diferentes. Eu até quero só voltando um pouquinho em relação à quantidade de unidades, só quero salientar que esse empreendimento ele foi lançado em fevereiro agora de 2025, onde mais da metade das unidades foram vendidas, foi um sucesso, um verdadeiro sucesso. Então, restam poucas unidades e é possível que, por exemplo, a de 39, que tem menos quantidade, já nem tenha mais disponível, né? Mas se por acaso você se interessar por esse empreendimento, me chama que eu te passo mais informações, mais orientações, faço a consulta da disponibilidade das unidades, tá? Mas aqui, voltando sobre esse empreendimento, aqui eu quero só deixar informado que são duas configurações, porém, com uma pequena diferenciação entre os de 37 metros quadrados, tá? Não consigo te precisar exatamente quantos tem do de 37,36 e quantos do de 37,41. Isso eu preciso verificar na tabela, mas eu vou classificar aqui a diferença de cada uma delas. Essa aqui você percebe que ela é mais quadradinha, enquanto que essa ela é mais retangular. E o que difere de uma para outra, apesar de todas terem dois dormitórios, é que além de essa ser mais quadrada, deixa eu só informar, que de repente você deve estar se perguntando, mas por que duas metragens diferentes com pequenas centímetros de diferença de uma para outra? Em questão a posicionamento das unidades, tá? De repente o posicionamento que essa planta está permite apenas essa configuração, assim como essa daqui. Então é só questão de posicionamento na planta, dentro do empreendimento, tá? Mas o que difere basicamente, assim, principalmente de uma para outra, é que nessa unidade já vem configurado com os dois dormitórios e não há possibilidade de reversão em relação à configuração deles. Ué, Carol, por que você está falando isso? Porque, por exemplo, aqui, que também vem com dois dormitórios, como você pode verificar, mas o que há diferença é que a construtora, ela, em torno de uns 6 meses após o início da construção, ela vai entrar em contato com você, perguntando, como uma forma de cortesia, que ela vai te fornecer a possibilidade de você retirar essa parede, tá? Desculpa, essa parede, e transformar apenas em um dormitório e estendendo a sala. Logo, ela ficará exatamente como essa configuração. Perceba que aqui temos um dormitório e o que era um segundo dormitório desse lado foi removida essa parede e foi estendido a sala, mais para trás. Então, é uma possibilidade que você pode escolher, isso não precisa ser exatamente no ato da assinatura do seu contrato, tá? Pode ser posteriormente, aliás, tem que ser posteriormente, porque como eu disse, é em torno de uns 6 meses depois da construção, do início da construção, que a construtora vai entrar em contato com você. E aí, por essa ser uma parede reversível, você pode tanto optar por deixar e futuramente, se você sentir a necessidade, você mesmo remover, como se você escolher a princípio remover e futuramente quiser construir, também é possível, tá? Então tem essa flexibilidade aí. Depois nós vamos para a planta de 39 metros quadrados, que diferente da 37, ela não tem outra configuração mais quadradinha como essa daqui, né? Ela é totalmente retangular mesmo, e é a única opção, tá? Mas também oferece a possibilidade de reversão da parede, embora visualmente aqui não há diferença nenhuma, né? Foi apenas um erro gráfico, mas sim há possibilidade de remoção dessa parede também para estender
a sala, né, fazer uma sala estendida e futuramente, se quiser também construir a parede, remover, enfim, tem essa flexibilidade também, tá bom? Então, agora vamos falar sobre valores deste empreendimento. Bom, mas antes eu quero salientar que esse é um empreendimento que se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida, tá? E talvez você que me acompanha já conhece e saiba como funciona o programa Minha Casa Minha Vida. Mas aqui tem muita gente, né, que talvez não saiba e por isso eu preciso falar. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo, tá? Do governo federal, que, em conjunto com a Caixa Econômica Federal, que visa facilitar a compra do primeiro e ou único imóvel. E eu gosto de falar que é primeiro e ou único imóvel, porque mesmo quem já comprou imóvel, tendo sido ou não pelo programa Minha Casa Minha Vida, ao vender e ficar sem nenhum em seu nome, é possível comprar outro imóvel dentro do programa. Ou seja, o objetivo do programa Minha Casa Minha Vida é proporcionar facilidade ao cidadão para ter um imóvel em seu nome. Porém, o programa Minha Casa Minha Vida permite que você tenha outros imóveis em seu nome, desde que não seja na mesma cidade onde irá adquirir ou ainda em cidades limítrofes. Por exemplo, se você tem um imóvel em seu nome em Fortaleza e a sua intenção de comprar é em São Paulo, tudo bem, você pode aderir ao programa. Ou ainda, se o imóvel está lá em Presidente Prudente, que é uma cidade do interior de São Paulo, mas não é limítrofe com São Paulo. Ou seja, não faz divisa direta com São Paulo. Então, também pode aderir ao programa. E uma outra situação também é que, de repente, se você tem direito a um imóvel de herança, mas se você for herdeiro com direito até 49%, equivalente à sua parte, então você pode aderir ao programa. Mas se for herdeiro acima de 50% ou herdeiro único, então não tem direito ao programa. E um outro detalhe importante também é que tem gente que compra com intenção de investimento, ou seja, de repente você mora, né, com os pais ou em algum lugar que não queira ou não precise sair e tem condições e quer investir em imóveis, saiba que é possível, porém, ao aderir ao programa e ter o desconto do subsídio, só poderá vender somente depois de 5 anos. Caso contrário, terá de devolver todo o valor do desconto em subsídio que recebeu do governo. Agora, vamos aos benefícios do programa Minha Casa Minha Vida, tá? Bom, tem direito ao subsídio, ou seja, é a parte que o governo ajuda, paga para a construtora e isso acaba revertendo para você em forma de desconto. E o valor é de até R$55 mil. E o que vai determinar o valor desse subsídio é a análise interna que o banco fará em cima das suas informações e documentos. Ou seja, pode ser desde R$600 até R$55 mil. E já adianto que as chances maiores em conseguir o maior valor do subsídio está em pessoas que têm filhos menores de idade. A maioria dos empreendimentos tem direito ao ITBI e o registro de imóvel grátis. E eu digo a maioria porque a decisão de fornecer essa gratuidade depende da construtora. E é um programa voltado para pessoas com limitações de rendas, onde recentemente foi aprovado para pessoas com renda de até R$12 mil por mês, sendo autônomo ou CLT. E já adianto, para aqueles que têm dúvida se MEI pode, já informo que não. Portanto, se você é MEI, toda a documentação deve ser apresentada como autônomo e corre sim um grande risco do administrativo consultar os seus dados e constatar que você é MEI e por isso não te aceitarem, né, no programa ou declinarem aí uma porcentagem de desconto do seu subsídio. E daí só depende de você analisar, né, se vale a pena continuar como MEI ou não, para poder, de repente, aderir aí ao programa. E os valores dos imóveis podem ser de
desculpa, de até 500 mil. Com esse aumento da nova faixa da renda, né, de até 12 mil reais por mês, sendo que antes era de 8 mil de renda por mês, com imóveis de até 350 mil. Aí você me pergunta, então, Carol, eu posso comprar um imóvel que se eu quiser até 500 mil? Bom, o que vai determinar o valor do imóvel que você pode comprar é a análise de crédito com base nas informações e documentos que você apresentar. Por isso é tão importante o primeiro passo antes de qualquer coisa é fazer o cadastro no programa e análise de crédito, porque assim você vai saber exatamente o tipo de imóvel que pode comprar, ou seja, se com um ou dois dormitórios, se com ou sem vaga, as localizações disponíveis, enfim. Então, agora o próximo passo é a gente ir para uma simulação para vocês terem uma ideia dos valores desse empreendimento, tá bom? Bom, aqui eu vou ilustrar para vocês como que é feita a composição de preços, tá? De pagamento. Lembrando que o período de obras ele permite ser totalmente flexível com a construtora, o pagamento de entrada, tá? Então, essa aqui é uma estimativa que normalmente, como eu disse, não é uma regra. Inclusive, cada construtora tem a sua política de flexibilidade de pagamento, tá? Mas o que normalmente se pratica no mercado é o que eu vou passar aqui, tá? Lembrando que a maioria dos empreendimentos tem um prazo de entrega de 3 anos. Existem as construtoras que entregam com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos e meio, mas assim, a maioria é mais ou menos esse período de 3 anos. Logo, o melhor momento para se comprar um empreendimento é justamente na fase do lançamento, então nem se fala assim. O melhor momento de comprar é o do lançamento, onde ele, por ser lançamento, os preços praticados são muito mais baratos, porque é uma forma de atrair mais as pessoas, tá? E oferecer essa oportunidade, essa possibilidade de compra. O segundo melhor momento é no momento da planta, né? Onde tá ali faltando 2, 3 meses no máximo para começar a construir, porque os preços, apesar de terem sofrido uns pequenos reajustes, ainda estão bons. O terceiro melhor momento é o período da construção, que aí pode levar aí até os 3 anos. E aí, de repente, o quarto melhor momento seria o momento já de estando pronto, tá? Que, claro, obviamente, é mais caro do que quando está em lançamento, mas ainda assim, quando a construtora entrega, ainda está com um preço interessante, tá? A tendência é valorizar sempre cada vez mais, tá? Essa é a regra de todo imóvel, independente de ser casa, chácara, apartamento, na capital, interior, litoral, independente de onde quer que seja. Por isso, não à toa se diz que o melhor investimento está exatamente em imóveis. E aí, sendo assim, tá lá no momento do lançamento, ou até mesmo da construção, quando você está lá, decidiu pela compra do imóvel, normalmente as construtoras pedem 10% no ato. O que é isso no ato, Carol? Normalmente ali, na hora da assinatura do contrato. Tem alguns dias, vai ser emitido um boleto, para uns 2, 3 dias, não muito mais do que isso, para você fazer o pagamento. Mas não se assuste, porque esses 10% ele também não é integral. Eu vou explicar. Depois, durante o período da obra, ele é diluído, pode ser diluído em até 55% do saldo devedor da entrada, e o restante precisa ser quitado, uns 35% na entrega. Lembrando que o financiamento, via de regra, o banco financia, principalmente Caixa Econômica Federal, 80%, e os outros 20% é o que você precisa dar de entrada, e essa negociação é onde é diretamente com a construtora, e é aqui que vem as maiores flexibilidades. Quando eu disse que os 10% do ato eles não são integrais,
é porque ele pode, normalmente as construtoras aceitam com 6% desses 10% ser pago no ato, ali até 2, 3 dias depois da assinatura do contrato, e o restante dos 4% ainda pode ser dividido em 3 vezes, 30, 60 e 90 dias. Mas como eu disse, isso aqui também não é uma regra, toda e qualquer composição que eu passar aqui, tá? Vai de acordo com a política de cada construtora, tá? Então, é uma possibilidade de você diluir esses 10% nessa forma. Depois, os 55% durante o período da obra, e obviamente, se você decidiu comprar um empreendimento lá quando ele já tem 12 meses de construção, você só vai ter mais 24 meses para quitar esses 55%, né, para você parcelar. Se você comprou com ele, já está em construção em 2 anos, falta só apenas 12 meses, significa que você terá só 12 meses para fazer a quitação desses 20% integral, tá? Que engloba aqui os 55 mais os 35 e mais os 10 também. Então, você vai ter o período a partir do momento que você comprar para quitar até o momento da entrega das chaves, tá? E aí eu coloco aqui como única, que é justamente o momento da entrega, ou pró-soluto. O que é esse pró-soluto? Também que algumas construtoras disponibilizam essa flexibilidade de pagamento, permitindo com que você continue pagando a parte da sua entrada, mesmo depois do período da entrega das chaves. O que isso demanda de uma atenção muito especial, porque a princípio pode parecer um benefício, tá? Uma facilidade que a construtora está dando, mas você precisa se programar, se planejar muito bem, porque veja que no momento da entrega das chaves é quando começa a vigorar o parcelamento do seu financiamento. O seu financiamento, ele fica congelado no programa Minha Casa Minha Vida, ele fica congelado no momento que você assinou o contrato, tá? Mas ele vai começar a valer, começar a chegar parcelas, boletos das mensalidades para você pagar a partir do momento que a construtora entregou as chaves, tá? No mês seguinte você já começa a pagar. E aí, de repente, lá você vai ter que considerar o valor da parcela do seu financiamento, que você já vai saber quanto que vai ser, mais o valor da parcela restante da entrada que você acertou com a construtora. Então, digamos, por exemplo, o seu financiamento ficou lá em torno de R$800. Se você pagava por mês R$200 de parcela, né, referente à entrada para a construtora, então você vai ter que considerar os R$800 do financiamento com o banco, mais os R$200 da entrada com a construtora, tá? Mas, mais uma vez, enfatizando aqui que isso é uma solução, isso é uma alternativa que algumas construtoras disponibilizam, tá? Não são todas. Por fim, ilustrando aqui como que vai ficar esse fluxo de pagamento para esse empreendimento do Link Sapopemba, considerando aqui o mesmo cenário, como eu expliquei anteriormente. Nós temos empreendimentos, unidades, a partir de 322 mil nesse empreendimento, tá? Porém, como eu disse, é um empreendimento que já foi lançado em fevereiro de 2025, onde mais da metade das unidades já foram vendidas. E assim, existem muitas diferenças de valores de unidades dentro do mesmo empreendimento. Não sei se você sabe, mas considerando, por exemplo, unidades que estão no térreo são mais baratas do que as estão nos andares para cima. E unidades que estão até o quarto pavimento, até o quarto andar, elas também são mais baratas do que as que estão do quinto andar para cima. Quanto maior o andar, mais caro também é. Então, obviamente, as unidades mais baratas, elas acabam sendo liquidadas, né? As pessoas acabam comprando mais rápido. Então, eu não posso te garantir com 100% de certeza, mesmo que você me procure, me mande mensagem interessado na unidade que está esse empreendimento, eu não posso te garantir que ainda esteja disponível, porque existem centenas de corretores trabalhando esses imóveis. Então, à medida do momento que a gente está conversando aqui, com certeza unidades estão sendo vendidas lá, todos os dias, 2, 3, 5, 10. Os corretores estão trabalhando essas vendas dessas unidades. Então, se você tem a intenção de comprar uma unidade, fica aqui a minha dica. Se planeje, sabe? Pegue as dicas,
para você realmente conseguir se programar a compra do seu apartamento, da sua unidade, do seu imóvel, aproveitando as chances, as oportunidades, os melhores preços que o mercado te disponibiliza. E acompanhe as pessoas que realmente podem te proporcionar com seriedade essas oportunidades. Eu sou uma delas, claro, por isso eu te convido a me acompanhar nas redes sociais, me seguir. Eu tenho um grupo também no WhatsApp. Se você tem interesse, me chama que eu te incluo também, onde lá eu posto também algumas novidades do mercado imobiliário, tá bom? Falando aqui sobre esse exemplo, né, de preço, veja bem, considerando que 80% do valor a Caixa Econômica financia, então foi pertinente a R$ 257.600 que o banco aprovou. Eu estou simulando aqui numa renda de um cliente, tá? Pertinente, mas os valores você não pode tomar como referência, porque toda a composição de valores de fluxo de pagamento sempre vai depender individualmente de cada pessoa, considerando a sua renda mensal, tempo de registro, se você trabalhar registrado, quanto você tem de fundo de garantia, se você não trabalha registrado, se você é autônomo, qual é a sua renda mensal, a comprovação dos seus extratos bancários, bem como o imposto de renda, se você tem dependente ou não, se você vai ter direito ao subsídio e qual o valor do subsídio. Então, veja que tem uma série de informações muito personalizadas que varia de acordo com cada pessoa, tá? Que vai exatamente compor os valores para você. Idade também conta muito, se você vai comprar sozinho ou se vai comprar com uma outra pessoa, como eu disse, são diversas informações que são personalizadas de acordo com o seu perfil. E por isso, mais uma vez eu repito, tamanha importância de você fazer uma análise de crédito no seu nome, na sua situação. Por quê? Além de gratuito, é sem compromisso nenhum e você, só traz benefício para você. Por quê? Porque você vai saber qual é o seu cenário, tá? Qual é a sua possibilidade, o que você precisa fazer, quanto você precisa ainda juntar ou correr atrás, fazendo uma renda extra, mudar de emprego, sei lá, enfim, qualquer coisa, para que você consiga o valor que vai caber dentro do seu orçamento sem te estrangular, sem que você realmente precise abdicar de muitas coisas para poder se tornar dono do seu próprio imóvel. E aí por isso que muitas pessoas acabam falando minha casa, meu pesadelo. Por quê? As pessoas às vezes não se planejam, não sabem exatamente, vai muito pela emoção, aquela ansiedade de realizar o seu sonho. E então, eu incluo, inclusive, alguns profissionais que acabam não orientando os clientes na ânsia de querer fechar a venda logo, pouco se importando com a situação da pessoa, se ela vai conseguir pagar ou não, ela que se vire. E aí é onde muitas pessoas acabam perdendo seus imóveis, acabam realmente se enrolando financeiramente e perdendo a graça, né? A realização do sonho acaba se tornando um pesadelo. Então, o meu objetivo aqui é sempre orientar, sempre realmente te deixar ciente do que você pode, do que é possível e como você pode conseguir isso com facilidade, tá bom? Bom, mas vamos lá. Considerando essa pessoa aqui, que tem uma renda de R$ 7.000 por mês, ela trabalha registrado, tá? E só que assim, uma informação. O subsídio, ele só é fornecido para pessoas que têm renda de até R$ 4.400, tá? Esse é um dos benefícios, como eu disse, que o programa fornece, né? É o subsídio. Porém, a intenção dele é justamente ajudar as pessoas que têm baixa renda. Isso significa que quanto mais baixa a sua renda for, mais subsídio você vai ter, tá? Então, nesse caso aqui, a cliente ela tem uma renda de R$ 7.000, então ela não tem direito ao subsídio, tá? Por isso que o subsídio está zerado aqui, tá? Ela trabalha há muitos anos na empresa, então ela conseguiu juntar o valor de R$ 20.000 e por recursos próprios ela conseguiu também mais R$ 5.000. Então ela tem um total de R$ 25.000 para poder abater da entrada.
Lembrando que a diferença de 257.600, que é a relação ao financiamento, para os 322 mil, que é o valor do imóvel, ficou no valor de R$ 64.400. Então, desse valor, abate-se os 25 mil que ela já tem. Então, como fluxo de pagamento direto com a construtora, quanto que ela fica devendo? R$ 39.400. Então, é em cima desse valor que a construtora vai flexibilizar para ela o pagamento. Como que vai ser? Os 10% que eu disse que tem que ser pago no ato, né, da assinatura do seu contrato, para ela, no caso, os 10% ficou no valor de R$ 3.940. O que ela ainda pode dividir no primeiro ato, 6% desse valor, deu R$ 236. Então, esse boleto foi gerado para ela, ela fez o pagamento em 3 dias e ela já garantiu ali a unidade dela. Os outros 4% foram gerados mais 3 boletos para 30, 60 e 90 dias, no valor de R$ 52,53. Ela falou que poderia pagar uma parcela de até R$ 800 por mês. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente veio para a taxa de evolução, desculpa, a gente veio aqui para os 35%, que é em relação ao valor da entrega das chaves. Então, a gente colocou aqui 13.790. Então, a gente pegou esse valor, acrescentou os 35%, que dá os 13.790, e o restante é onde a gente dividiu em 31 meses. Por que 31 meses, Carol? Porque, como eu disse, foi feito o lançamento em fevereiro, aí conta-se aproximadamente 3 meses do período para o início da obra. Então, o que acontece? Veja que aqui a gente 31 vezes, 32, 33, 34. Por que 34? Demora-se aproximadamente 2 meses para o início da obra. Claro que depende também muito também da evolução das vendas que foram feitas no lançamento. Nesse caso, como eu disse, foi muito bem sucedido, mais de 50% das unidades foram vendidas. Então, dividiu-se, sabia-se que as obras iriam começar 2 meses depois. Então, por isso, essa diferença de 2 meses, por isso 34, 31, 32, 33, 34. Lembra-se que a entrega é em 36 meses desse empreendimento. Então, o que a gente fez? Dividiu o restante nas 31 vezes, ficou R$ 699,03. Lembrando que essa flexibilização, esse fluxo de pagamento aqui, ele é totalmente flexível. Poderia-se, por exemplo, colocar aqui anuais, ao invés de ficar essa parcela de 699, poderíamos diminuir colocando mais as anuais que paga exatamente todo dezembro de cada ano. Então, eu iria pagar com 12 meses e depois com 24 meses. Mas como estava dentro da possibilidade dela, ela aceitou essa forma. Da mesma forma, também poderia, por exemplo, se ela achasse que os 35% na entrega da chave estaria muito alto, poderíamos dividir isso aqui em mais 2 vezes. Por quê? Poderia ser nas anuais, ela poderia dar uma parte desses 13 mil aqui, com 12 meses, e a outra parte aqui com 24 meses. Mas assim, para ela achou interessante, porque ela falou que ao longo dos 2 anos ela consegue levantar esse valor aqui tranquilamente na entrega das chaves, tá? Eu quero também salientar aqui uma informação em relação à taxa da evolução de obra, que todo empreendimento, todo financiamento em construção, ele vai ter, e você precisa saber disso. Existem, infelizmente, corretores que, como eu disse, na ânsia de querer vender, acaba não informando esse detalhe para o cliente, e aí depois ele é impactado lá com essa informação quando ele recebe o boleto, no valor diferente do que ele estava programado. Por quê? Existe aqui essa taxa de evolução de obra, é exatamente de acordo com a evolução da obra. Qual é o significado dessa evolução da obra? Veja que a obra ela é financiada pela Caixa Econômica Federal. Então, a construtora ela tem que comprovar todos os meses para a Caixa Econômica Federal o tanto que ela evoluiu em porcentagem. Porque primeiro a construtora ela vai construindo
com os recursos próprios dela, e por isso é o chamariz de oferecer valores mais baixos para quem compra no lançamento, para quê? Para ela se capitalizar, para ela ter o dinheiro para começar a construir. Então, ela começa a construir com os recursos próprios, os recursos de quem já comprou lá no lançamento, de quem foi pagando. E aí, depois de um mês, o engenheiro da Caixa Econômica vai até a obra e verifica, evoluiu 5% do que estava programado. Ok, então vamos ratear os 5% do valor para os clientes. Então, você acresce ali em torno de 5%, 10% sobre o valor que você acertou aqui das mensais. E essa evolução, no segundo mês, pode ser que venha mais 15%. No terceiro mês, mais 20%. Então, você vai sempre acrescentando a taxa de obra que a Caixa Econômica cobra da construtora e a construtora tem que repassar para vocês. Então, você tem que se programar para também acrescentar o valor da evolução de obra. E pode chegar até 100% do valor da sua parcela até a entrega. Então, essa taxa de evolução de obra, como o próprio nome já diz, é de obra. Você vai pagar o período inteiro de quando você comprou até a entrega das chaves. Entregou as chaves, acaba a taxa de evolução de obra e aí você fica somente com o financiamento que foi aprovado, tá bom? Então, é possível, você precisa se programar para isso. Então, por exemplo, você começa pagando 699, de repente no segundo mês pode ir para 700, no segundo mês pode ir para 800 e assim sucessivamente. Então, são taxas que o engenheiro da Caixa Econômica Federal vai avaliar junto à construtora e vai repassar isso para vocês, que por sua vez também vai repassar para vocês, tá bom? Eu quero fazer aqui uma comparação de preços, de valores, para vocês entenderem como que a gente chegou nesse valor, tá? Veja que nós temos aqui o valor do apartamento, 322 mil, né? Vezes 80%, que é o que a Caixa Econômica financia, veja que bateu aqui o valor de 257.600. Logo, o valor que fica, cadê? 322 mil menos 257.600, quanto que é? 64.400. Bateu aqui também. Então, esse 64.400, que é em relação ao valor da entrada que ela precisa dar. Como essa cliente já tinha fundo de garantia de 20 mil, então a gente vai bater menos 20 mil e menos 5 mil, que ela conseguiu juntar. Fica faltando quanto? R$ 39.400. Tá aqui o valor do fluxo de pagamento, então. Então, desses 39.400 menos 10%, menos não, né? Vezes 10%, quanto que é? R$ 3.940, tá aqui. Esses R$ 3.940 vezes os 6%, 236,40, certo? Fechou. Vamos pegar agora os 3.940 vezes 4%. Quanto que dá? 157,60. Como ela quis dividir em 3 vezes, então, aqui, ó, 30, 60 e 90 dias, vamos dividir em 3 vezes, R$ 52,53, ok? Ok. Então, nós vamos pegar aqui os 39.400 vezes os 35% que precisa para a finalização da entrega das chaves. 35% dá quanto? 13.790. 13.000, não tá aparecendo muito aqui, né? Mas tá aqui, ó, 13.790. Ótimo, então quanto que ficou faltando? O que a gente tem que fazer? Pegar os 3.940, que é em relação aos 10%, mais os 13.790 dos 35%, quanto que dá? 17.730. Menos os 39
20.400, quanto que fica faltando? 21.667. É isso que vai ser diluído nas parcelas em 55% até a entrega das chaves por mês. Então, o que a gente pega? Divide aqui pela quantidade de meses, dividido por 31 vezes, dá quanto? R$ 699,03. Tá aqui. Então, aqui eu não posso considerar mais o valor da taxa, porque eu não tenho, eu não sei quanto que o engenheiro vai identificar de evolução de obra por mês. Isso vai ser feito pontualmente a cada mês. Então, eu não consigo incluir aqui, mas eu já estou adiantando para vocês que é possível. Em relação ao financiamento, vou mostrar para vocês agora o financiamento do cliente diante da Caixa Econômica Federal. Aqui. Veja que nós temos na simulação da Caixa Econômica Federal de um empreendimento, 322 mil, na cidade de São Paulo. Ele vai pedir para atualizar, ficou muito tempo sem mexer. Vou colocar aqui 322 mil, cidade de São Paulo, não, estado, né? Estado de São Paulo, cidade de São Paulo também. Isso aqui é uma simulação, tá, gente? Uma simulação bem próxima do financiamento, mas é importante salientar que a confirmação desses valores, ele vai ser feito quando a Caixa pegar a sua documentação para fazer essa análise. Por quê? Ela não considera só a sua renda, ela considera também o seu histórico financeiro, né? Se você não tem mesmo nenhuma restrição no nome, porque não dá para comprar financiado tendo restrição no nome, tá? E ela faz uma varredura exatamente em todas as instituições financeiras, inclusive comerciais, como lojas, enfim. E ela também faz uma verificação de score, não sei se vocês já ouviram falar, mas é o quanto bom pagador você é, e ela considera isso sim. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, para aumentar o score, se você paga boletos antes da data do vencimento, também aumenta o seu score. Se você não tem outros financiamentos, por exemplo, de empréstimo, de crédito de banco, né, aqueles limites, se você não tem financiamento de automóvel, enfim, tudo isso eles consideram para poder delimitar o valor exato da sua parcela, tá? Então aqui o que mostra é um cenário ideal, que a pessoa está 100%, tá? Mas o valor real do financiamento é quando a Caixa fizer essa análise, tá bom? Deixa eu ver aqui, o que não tá dando certo? Física, vamos ver aqui. Ele não tá indo, pera lá. Vamos, simulador Caixa. Aqui, habitacional. Vamos lá, fazer tudo de novo. Residencial, apartamento novo, próxima etapa. Agora ele foi. CPF não precisa, número de celular também não precisa, a renda de 7 mil, colocando aqui uma data, uma informação, até 47 anos, você pode colocar qualquer data, não precisa colocar exatamente a sua data de nascimento. E por que 47 anos? Porque 47 anos é a data limite que a Caixa Econômica Federal realmente vai te fornecer o prazo de pagamento de 420 meses. Isso significa que datas de nascimento superiores a 48 anos, o prazo de financiamento reduz, tá? Eu não sei se vocês sabem, em caráter informativo, também quero deixar claro aqui que financiamentos são feitos somente para pessoas de até 80 anos. Isso significa que a pessoa que tem até 70 anos se torna um pouco mais difícil, né? 10 anos só de financiamento, existem casos até que pode ser que a Caixa nem libere, nem aceite, tá bom? Bom, colocando aqui que possui mais de 3 anos de fundo de garantia, não foi financiado com nenhum
benefício de financiamento, e não possui, não, possui dependente sim. Mas isso não vai proporcionar para ela o subsídio, porque como eu disse, o subsídio ele é somente até R$ 4.400. Colocar essa informação de que possui dependente, se de fato tiver, não vá mentir essa informação, ajuda também a ter melhores taxas no financiamento, tá? Então, por isso que se realmente você tem dependente, vale a pena colocar, mesmo que não tenha direito ao subsídio, de repente, pela sua renda ser superior a 4.400, mas para ganhar uma taxa melhor, vale a pena colocar sim. Partindo para a próxima etapa, programa Minha Casa Minha Vida. Então, veja bem, que aqui foi liberado 420 meses, 80% de financiamento, valor da entrada 93.949, financiamento 228 mil na tabela saque. Carol, mas espera aí, tá diferente o valor da entrada lá. Você falou que mostrou lá no valor da entrada, cadê? Que era 64 mil. Como é que pode? Calma lá. Veja que aqui tem a taxa saque. Eu não sei se você sabe ou não, mas existem diferenças. Existem duas taxas que a Caixa Econômica disponibiliza, a taxa saque e a taxa price. Não sei se você já ouviu falar, se conhece, mas resumidamente, a taxa saque, ela te obriga a dar uma entrada maior, em contrapartida, o valor da mensalidade em relação às últimas acaba sendo menor do que as iniciais, tá bom? Então, é aqui que entra a oportunidade das pessoas que tanto se fala sobre a amortização. E tem pessoas que têm condições, sim, de ir fazendo o pagamento da primeira, da parcela do mês e das últimas parcelas. Logo, por isso, muitas pessoas acabam quitando seus imóveis em 10 anos, em 15 anos, em 5 anos, né? Porque quanto mais parcelas ela pode ir adiantando das últimas, menor vai ficando o prazo de financiamento. Então, é por isso que muitas pessoas recomendam fazer a amortização. Só que se você não tem o valor da entrada, meio que não adianta nada, né? Você mesmo fazendo toda aquela flexibilização que a construtora tem de parcelamento e tal, de repente não fecha a conta. E aí é onde a gente tem a opção da taxa price, né? Aí a gente zera aqui, vamos calcular pelo mesmo período de 420 meses, olha lá, valor da entrada, R$ 64.400, com a cota de financiamento em 80%, 257.600. Veja que casou certinho, ok? Então, vamos lá para as parcelas. Olha a taxa de juros 7,66. Olha só as primeiras prestações, 1.871. Não muda muito para as últimas. Percebe que segue ali uma linha linear, né? Pode-se dizer praticamente. Aqui o que difere de uma parcela para outra são seguros, entre outras taxas, que isso todo financiamento sempre vai ter. Mas não altera muita coisa. Percebe que está mais ou menos na mesma linha, na casa dos 1.800 ali, né? E diminui em torno de uns R$100 para as últimas parcelas. Então, assim, você percebe que o seu financiamento, as parcelas, serão lineares, praticamente as mesmas, do início ao fim. Por outro lado, te dá a possibilidade de uma entrada menor, mais flexível, dentro aí da sua possibilidade, se for o caso, tá bom? Então, essa é as informações que eu tenho para te passar, que mais do que em relação a esse empreendimento, sobre também você entender como é que funciona o financiamento, né? Então, se você se interessou por esse empreendimento, me chama, aqui embaixo tem as informações, tá? Onde eu posso te explorar mais, inclusive, sobre o empreendimento, tá? É um brilhante empreendimento. E por que eu comecei falando, né, que seria essa configuração de todas as unidades
com terraço e vagas na garagem, cobertas inclusive, porque a maioria dos empreendimentos que estão dentro do programa Minha Casa Minha Vida, se você ainda não se deparou com essas informações, ao fazer a pesquisa você vai confirmar no que eu estou falando. A maioria são entregues sem vagas ou pouquíssimas vagas em relação à quantidade de apartamentos, só a metade, são só alguns apartamentos que tem. E outra que, quando tem, são descobertas, são vagas descobertas. Então, você veja que é um empreendimento realmente bem interessante. Eu vou te mostrar aqui um vídeo eu vou postar o vídeo da maquete, para você ver a estrutura física, para você ter a dimensão visual de como ele vai ser. Vou colocar aqui a foto, os vídeos, tanto da maquete quanto do decorado. Embora nas redes sociais eu já fiz as postagens deles, você pode acompanhar, mas também aqui no final do vídeo eu vou deixar para você visualizar também. Lembrando que eu vou toda semana postar vídeos aqui falando sobre os outros empreendimentos em todas as regiões de São Paulo. E se você tiver interesse é só me chamar. Mas mais do que isso, caso você tenha a intenção realmente de comprar o seu apartamento, o seu imóvel, vamos fazer análise financeira. Vamos primeiro aprovar o seu crédito e assim você vai saber. Olha, eu posso comprar um apartamento ou um imóvel até esse valor e tenho tanto para dar de entrada, considerando o que eu guardei, o que eu ganhei, o que eu tenho de fundo de garantia, se eu tenho direito ao subsídio ou não, qual o valor, enfim. Você vai trabalhar com um cenário exatamente no seu perfil. E aí, a partir disso, ok, vamos sentar na mesa e vamos ver. Nós temos esse empreendimento, esse e esse. Nessa localização, com 1 ou 2 dormitórios, com vaga ou sem vaga, com varanda ou sem varanda, porque cada característica dessa também muda o valor, né? Então, de nada adianta você se encantar, de repente, com um apartamento de 3 dormitórios, de 2 vagas na garagem, uma ampla área de lazer, sabe? Num bairro super privilegiado e tal, e de repente está muito fora da sua realidade financeira, né? Ou até de repente está dentro, mas você pode se enforcar porque na ânsia da emoção de querer contratar, encaixou, dá tudo certo, beleza. Só que de repente você vai começar a ter que deixar de comer uma pizza, deixar de comprar algo que você goste, uma rotina, uma academia, uma roupa, enfim, porque tá tudo ali engessadinho, coladinho com o seu financiamento, com as suas parcelas, enfim. Então, vamos fazer uma coisa consciente para que realmente o seu sonho se torne realmente concretizado, com muita satisfação, com muita alegria para você e para sua família e que te traga bons frutos, não é mesmo? Bom, todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo, inclusive os meus meios de contatos, tá bom? Agora fica com os vídeos, acompanhe aqui o da maquete e o do decorado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.